Oi, hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas últimas 17 leituras que eu fiz, a grande maioria, 95% aí no mês de outubro. Esse é um formato que eu quero testar com vocês, inclusive me deixem um feedback de vocês se vocês acham que é bacana esse tipo de vídeo, ou se fica um pouquinho repetitivo considerando que todos esses livros que eu vou falar já tem vlogs específicos onde eu dou opiniões mais aprofundadas sobre cada um desses livros. E eu também vou fazer um formato que eu adoro demais, que é apresentar pra vocês essas leituras ranqueando do pior ao melhor. Então eu vou começar falando com vocês sobre as piores leituras dentro dessas 17 e a gente vai subindo até a melhor leitura do mês no finalzinho do vídeo, tá bom? Na verdade, no mês de outubro eu não tive muitas leituras horríveis. Eu tive 2 livros abandonados e um livro que eu não curti. Depois disso a gente já entra num território aí do 3,5, 3,75 e daí a gente já vai pro 4. Então foi um mês super bom de leitura, eu li muita coisa boa, muita coisa que eu amei, eu acertei demais na minha TBR de outubro. Mas a gente precisa passar aí pelas provações antes. Então vamos começar do pior. Na verdade não foi o pior, assim, eu não odiei esse livro, eu só não consegui dar sequência nele, que é o Drácula. E eu queria muito gostar desse livro, eu tentei, eu me esforcei, eu peguei até um audiobook, tem um audiobook lá no YouBook, que ele é com ambientação, tem vozes, tem sons diferentes, então ele fica mais imersivo. Só que a grande questão pra mim, gente, é que eu não consigo me apegar com esse tipo de linguagem um pouquinho mais clássica, sabe? Ainda mais que esse livro, ele é bem arrastado, ele tem bastante descrição, então ele passa páginas e páginas falando sobre a ambientação. E eu tava interessado, sabe? No começo a gente tem um cara que ele chega lá no castelo do Drácula e começa a acontecer umas coisas muito estranhas, ele percebe que talvez ele seja um prisioneiro ali. No começo ele não sabe que o Drácula é de fato um vampiro, né? Então tem aquele clima de tensão e eu tava interessado nisso, eu tava curtindo, mas pra mim a leitura não tava fluindo, eu não tava sentindo vontade de pegar esse livro. Quando eu tava lendo ele eu me distraía muito fácil, eu acabei abandonando, eu li mais ou menos umas 100 e poucas páginas desse livro. Tá? Depois a gente vai pro outro abandonado, que foi o Rascunho do Amor. Esse eu comecei em setembro. Aí eu passei todo mês enrolando e segurando essa leitura. Chegou em outubro eu falei, chega, eu vou abandonar, não vou conseguir terminar. Esse é um livro de romance de enemies to lovers, e os dois são escritores, eles precisam escrever um livro juntos, mas eles se odeiam. Aquela formulinha. Eu gosto muito dessa temática, só que eu acho que pra mim o casal não funcionou. Eu achei 2 personagens muito chatos, muito sem sal. Eu não vi química na junção dos dois ali. Os dois demoram muito pra se encontrar ali no livro, sabe? Leva cerca de 100 páginas e essas 100 páginas foram totalmente fadigantes, assim. E quando eles finalmente estão ali, eu simplesmente perdi o interesse porque os dois juntos também não cheirou nem fedeu, sabe? Aí eu acabei abandonando. A próxima leitura é a última leitura meio ruim, assim, que eu fiz no mês. Essa, na verdade, foi ruim de verdade. Que é o Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover, minha leitura mais polêmica aí do mês. Eu li isso aí pra um vlog recente que saiu também. Todas as Suas Imperfeições é sobre uma mulher e um cara, um casal ali, que eles descobrem que eles estão sendo traídos pelos respectivos cônjuges e eles decidem ficar juntos entre eles ali. Essa foi minha terceira tentativa com a autora. Eu já tava meio assim, eu já tava um pouquinho decidida a não ler mais nenhum livro dela, porque realmente não funciona pra mim. Eu acho a escrita dela muito fraca, eu acho que ela sempre quer abordar assuntos pesados e grandes e muito importantes, mas eu acho que ela sempre faz isso de formas um pouco rasas. Tem algumas coisas problemáticas que eu vi nesse livro também que eu discuto melhor lá no meu vídeo. Então não curti, dei 1 estrela e é isso. A próxima leitura foi uma leitura conjunta com o pessoal lá do Esquilo, para Maratona Esquilo In, que é um pressentimento funesto da Agatha Christie. Esse é um livro de um casal, esse é o primeiro livro que eu li que não é com o Poirot e nem com a Miss Marple, é um casal. Eles vão visitar uma tia deles no asilo, essa tia depois de algumas semanas morre, e quando eles estão lá no asilo começa a acontecer umas coisas muito estranhas. Aí esse casal vai tentar desvendar o que tá rolando, o que tá por trás desse asilo, e eu gostei bastante desse cenário. A ambientação foi muito bacana, eu curti bastante a Tupence, que é uma dos protagonistas. É um livro que vai passar por um vilarejo, aí tem essa coisa de pessoas de cidade pequena, aquela igrejinha de cidade pequena, sabe? Eu gostei muito dessa atmosfera e eu tava curtindo bastante o caso, é um caso que me deixou tenso pra saber o que aconteceu, eu fiquei super aflito, assim, eu tava com medo, na verdade. E a conclusão, ela é meio explosiva, ela é meio cheia de informações, tem coisas que vão aparecer ali no caso só no final do livro, então ficou uma concentração de muita coisa mesmo na hora de explicar o caso e eu não sei se eu curti a conclusão dele. Pode ter sido também das minhas expectativas, eu queria muito que acontecesse certas coisas e não aconteceram, mas eu acho que foi um pouquinho bagunçado, assim, a forma como terminou, mas eu adorei os 2 personagens, estou muito empolgado para ler outros livros que eles protagonizam também, e é isso, eu acabei dando 3,5 estrelas pra esse. Subindo aí no ranking, o próximo é Conexão, esse é um livro nacional, eu não lembro se ele é independente, acho que não, ele é para uma editora bem pequena, e ele é um livro de ficção científica sobre um rapaz que ele vai tentar achar um objeto muito importante ali, porque tem essa nave em cima do planeta deles que tá emitindo uma radiação, e isso tá deixando as pessoas doentes, e com esse objeto ele consegue consertar essa nave e meio que acabar com essa radiação. É um livro
livro bem de aventura, assim, sabe? Eu gostei bastante do universo, foi super bem construidinho. Eu fiquei desejando mais, eu queria que o autor tivesse expandido melhor questões de política, economia e cultura. Ele tem uma parte lá no final onde ele começa a explicar tudo o que aconteceu relacionado a esse objeto, essa nave ali em cima, colonização de outros planetas. E quando ele tá explicando é muito, muito maneiro. Eu queria também que ele tivesse abordado mais desses assuntos ao longo do livro inteiro, porque ficou tudo meio concentrado numa partezinha no final. E o resto do livro é tipo uma grande aventura, indo pra cima e pra baixo, resolvendo coisas, sabe? Então foi uma leitura legal, me entreteve, mas também tá ali no meio. Aí o próximo livro eu também li pra uma leitura conjunta, que foi lá na Twitch, que é O Cavaleiro dos Sete Reinos, do George Martin. É um livro de contos que se passa alguns anos da série principal do Gelo e Fogo, e também vai fazer algumas conexões ali com o livro dos Targaryen, lá do Casa e Fogo, né? Eu achei divertido, eu achei muito legal voltar pra esse universo do George Martin. Eu digo voltar porque eu só li o primeiro do Gelo e Fogo, não li mais nada dele, mas eu já assisti toda a série, então dava uma saudadezinha assim. Eu acho que a construção de universo dele é muito boa. As mini aventuras que ele tem ali dentro também são bem legais. A gente vai acompanhar um cavaleiro andarilho, então ele não é grandes bosta da vida, ele é só um cavaleiro nem secundário, é terciário. Ele vai passar por várias missõezinhas, ele é acompanhado de um rapaz chamado Egg. Eu gostei muito da primeira história, aparece bastante em evidência ali os Targaryen. O segundo eu achei um pouquinho mediano, ele é um conto que vai trabalhar um assunto super mundano, assim, tipo, resolvendo um casinho ali de um vilarejo super pequeno. E o terceiro também, ele tem uma outra proporção um pouquinho maior que eu gostei também. Eu acho que foi legal ver coisas paralelas acontecendo ali em Westeros, sabe? Pra Cavaleiro dos Sete Reinos, no final, eu acabei dando 3,75, 4 estrelas, mais ou menos. Aí o próximo no nosso ranking aí, subindo um pouquinho, vem A Cachorra, da Pilar Quintana. Esse já é o segundo livro que eu li do autor. Os 2 livros que eu li dela, eu adorei. Esse é um livro super curtinho também, super rápido de ler. Eu ouvi o audiobook dele, tem em português. Indo pra Maringá, e tem 1 horinha e pouco, deu certinho o trajeto. Esse é um livro vibe história de vó contada na mesa do café. Você tá sentado ali na casa da sua avó, com aquela toalhinha xadrez, tomando um cafezinho, comendo um pãozinho com manteiga, e ela tá contando os causos das vizinhas, sabe? É muito essa vibe. É só uma mulher negra que ela passa por muitas coisas na vida dela, assim. Ela passa por muitas tragédias familiares, então pessoas próximas que vão falecendo, e ela também não consegue ter filhos, e ela é muito frustrada e muito triste por causa disso. E é muito legal a gente ver esse dia a dia dela tentando tapar esses buracos que ela tem por causa dessas frustrações. E ver que as formas que ela tá tentando tapar esses buracos não funcionam muito, não estão dando muito certo, isso só tá deixando ela mais frustrada ainda. É um livro bem triste, é um livro imersivo, e eu curti bastante. Eu acho que assim, ele tem o tamanho perfeito pra história. Se fosse um pouquinho mais longa, talvez eu acharia um pouco arrastado assim, mas no tamanho que ele foi perfeito. Eu dei então 4 estrelas pra Cachorra. O próximo é um quadrinho, O Inimigo do Povo. Ele é sobre um balneário, uma ilha super pequenininha ali, que o prefeito tá tentando transformar essa ilha em um ponto turístico. Só que a água desse balneário tá contaminada, isso tá deixando as pessoas doentes, e o irmão dele é um médico e tá tentando alertar o próprio irmão, né, o prefeito, pra fazer alguma coisa a respeito, e também tentar alertar a população que a água dele está contaminada. Só que o prefeito, ele não quer gastar dinheiro pra fazer essas reformas, ele na verdade construiu esse balneário justamente passando por cima das recomendações de segurança pra ficar mais barato, e esse prefeito vai alienando a população e vai fazendo eles seguirem ele fielmente, e esse médico vai ser o inimigo do povo. Ele tá tentando alertar sobre uma coisa muito ruim, e as pessoas estão cegas por causa de um político, basicamente. Então ele é um livro bastante sobre essa temática de manipulação da população, sabe? De como o dinheiro pode trazer poder, e esse poder também pode manipular as pessoas. Enfim, é muito bacana. Super curtinho também, 140 páginas, eu gostei bastante. Aí, outro quadrinho que tá um pouquinho acima pra mim é o Sandman. Eu vou considerar aqui, eu comecei a ler na edição definitiva, tá? Que tem vários volumes juntos. Eu vou considerar como lido o primeiro volume das revistinhas, porque eu dei uma pausa no primeiro arco, eu terminei esse primeiro arco, e eu não tô a fim de continuar agora. Eu tô dentro da história de Sandman. No começo eu achei um pouquinho doido demais, assim, porque Neil Gaiman é essa coisa meio dorgas, meio lúdico, meio onírico, assim, é bem doidão mesmo. E eu fui lendo em conjunto com a série, fui assistindo os episódios do que eu tava lendo, e foi uma experiência muito, muito legal. Eu recomendo super que vocês façam isso, porque a série tá bem boa. E agora eu tô investido na história, agora eu quero saber pra onde isso vai dar. Os elementos mágicos são super diferentes e eu tô achando bem, bem bacana. Eu dei pro primeiro volume 4 estrelas e eu tô só na expectativa aí de melhorar cada vez mais. O próximo livro que eu quero conversar com vocês é o Migrações. Esse é um livro que eu acho que 99% das pessoas vão passar por ele na livraria e vão cagar pra ele, porque parece muito livro gospel, parece muito livro de não ficção, mas ele é uma história de drama sobre uma mulher que ela também passou por muita coisa no passado dela. Hoje ela tá totalmente quebrada, ela tem depressão, ela, na verdade, ela diz várias vezes durante a história que ela quer se matar, e ela vai fazer essa última viagem seguindo o voo de uns pássaros ali
meio que vão pra Antártica, não sei. Por que ela quer fazer esse trecho? O que ela quer com isso? A gente não sabe, a gente vai aprender ao longo da leitura. Tem uma escrita super contemplativa, assim, é um livro bem melancólico. A protagonista também tem esse tom meio sombrio, então ela meio que puxa a vibe bem pra baixo ao longo do livro. O que eu curti, na verdade, é um livro que você tem que estar bom da cabeça pra ler, tá, gente? Porque ele realmente pode te deixar mal. E daí, a gente vai aprendendo o que aconteceu no passado dela pra ela chegar nesse ponto de ruptura. Só que assim, esses traumas a gente só começa a abordar a partir da parte 2 do livro. E demora um pouquinho pra chegar nessa parte 2. Até chegar nesse ponto, eu não tava me importando muito com a jornada dela, sabe? Então só foi a partir da parte 2. Quando ela se abre mais, aí fica maravilhoso. O final é espetacular. O final é de arrepiar, de chorar, de você acabar esse livro destroçado. A motivação dela pra estar fazendo essa viagem é muito, muito boa, mas também é muito triste. E pra esse livro eu dei 4 estrelas, 4.25 aí, se a gente for quebrar. Antes da gente seguir, se você tá gostando desse vídeo, lembra de dar um joinha. E também, se você ainda não for inscrito nesse canal, aproveita, clica, se inscreve pra você receber outros conteúdos como esse, tá? Pra eu sempre aparecer aí no seu feed de novidades, com vídeos literários novos toda semana. E se você quer estar muito mais próximo de mim, quer estar por dentro dos bastidores aqui do canal e receber informações e vídeos e projetos antecipados e participar de leituras conjuntas comigo, considere se tornar um membro, tá bom? Você me apoiando através do Catarse aqui, o link tá aqui na descrição. Você super ajuda com que eu consiga continuar trabalhando com o YouTube, beleza? Agora vamos seguir. Daí eu li Tom Lake, de Anne Pratchett, mesma autora de um dos meus livros favoritos da vida, que é Casa Holandesa. Esse livro também tem a mesma vibe do outro livro dela, que é sobre uma mulher que ela teve um passado no teatro e ela vai contar todo o passado dela, toda a história dela ali fazendo as peças e tal, para as filhas dela no presente. Então ele é alternado entre presente e passado. Ele tem essa coisa de bastidores de teatro, mas ele não é tanto glamuroso, não é tanto ela ficando super famosa, sabe? Um negócio meio Evelyn Hugo. É mais uma vibe aconchegante. E no presente ela também tá numa fazenda, num sítio ali, e a família dela cuida de plantações, dessas árvores de cereja. Então tem super essa vibe fazendinha, essa vibe mais aconchegante. É um pouquinho lento, é um pouquinho forçado ali na exposição, que é essa coisa de contar e não mostrar, mas funciona porque eu tava gostando muito dos personagens, eu tava muito interessado pela história dela. Passei a gostar bastante dessa ida e vinda. Eu fiquei interessado nos dois pontos de vista, não foi de cara. No começo eu tava gostando só da parte do passado. Eu disse quando eu li ele pra um vídeo que ele cresceria talvez comigo ao longo aí das semanas, né? Que pode ser que eu aumentaria minha nota, que eu começaria a pensar mais sobre esse livro, mas não aconteceu. Na verdade foi o oposto. Eu comecei a dar uma esquecidinha. Talvez não foi um livro tão memorável igual Casa Holandesa, mas eu dei 4 estrelas, eu acho que vai ficar por aí mesmo. Foi uma leitura que eu aproveitei bastante. O próximo foi bem legal também, que é o Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Esse livro tá pra sair, tá, gente? Eu li ele na versão da tag, mas ele tá às portas aí na versão final. Tô muito feliz que a gente vai ter disponível aí a rodo na livraria, na Amazon, e eu quero muito que vocês leiam esse livro, porque é muito legal. É um livro que fala sobre 2 personagens. Esses 2 personagens estão passando por diferentes aspectos do luto também, e no meio disso a gente tem um terceiro ponto de vista muito inusitado, que é um polvo. Ele vai aparecer, figurar ali de vez em quando. Tem alguns capítulos, alguns interlúdios assim, contados pelo ponto de vista de um polvo. É muito diferentão, funciona super bem. Achei que não ia funcionar, né, mas dá super certo. A participação desse polvo na história vai ficando mais clara à medida que você vai lendo, né, mais pra frente você vai entender por quê. É muito fofo, é muito genial. Tem o polvo, inclusive, ele dá título ao livro. Tem um capítulo que ele termina, né, que fala que os humanos são criaturas extraordinariamente brilhantes. É um livro muito bonito sobre se encontrar em meio a um luto que te consome, sabe? Como ele pode tomar por completo a vida de alguém, desnortear essa pessoa. Eu amei como os 2 personagens vão se cruzar, a forma como eles se encontram e como eles começam a conviver juntos. É muito bonitinho. É bem esses filmes de drama, filme bonitinho assim que você assiste na Globo à tarde. Eu achei o máximo, tem vibe de cidade pequena também, e eu dei 4 estrelas e meia pra ele, muito bom. Subindo mais um pouco aí, em seguida a gente tem Confiança. Esse foi um livro que eu não esperava gostar tanto assim. Na verdade, quando eu terminei eu não sabia o que achar. Foi um livro muito difícil de dar nota, mas quanto mais eu penso, mais eu vejo que esse livro é genial. Ele é um livro contado em 4 partes. Essas 4 partes são completamente diferentes. Primeiro é um romance, a segunda parte é só um rascunho de uma biografia, a terceira parte é uma biografia de uma outra pessoa, e a quarta parte desse livro são cartas. É tipo um diário, assim, na verdade. Tudo isso é uma bagunça. Enquanto você tá lendo, é uma zona. É sobre um cara que ele vai, usando a inteligência dele, ele vai subindo muito aí no meio financeiro. Essa coisa de bolsa de valores, de investimento em empresas, tal. Ele é um mago das finanças, ele vai ficando muito bilionário com isso. Só que ao mesmo tempo ele tá casado com uma mulher que tá passando por alguns problemas ali que também vão consumir a vida deles como casal e a vida dela também. E a gente nunca sabe o que é verdade nessa história. A gente nunca sabe o que de fato aconteceu, como de fato eram essas pessoas
pessoas. Essas 4 partes do livro vão meio que contar a história por 4 perspectivas diferentes e cabe a você ir juntando os elementos de cada uma e construindo essa história mal contada aí na sua cabeça e tirar suas conclusões. É um livro um pouquinho mais denso de ler, né? Porque ele vai falar sobre essas coisas econômicas e tal. Mas se vocês gostam desse tipo de livro, tiver a oportunidade, leia, porque é muito legal. Eu dei 4 estrelas pra ele. Aí você me pergunta, mas tá acima de um livro que você deu 4,5? Que ranking é esse, né? Não faz sentido. Mas na minha cabeça, tipo, no tanto que eu gostei do livro, teve os seus problemas, tiveram coisas aí em confiança, como o ritmo, por exemplo, que eu não curti tanto. Mas ainda assim, quando eu penso comparado com os outros livros, que eu dei 4,5, que eu dei 5, enfim, eu tenho mais apreço por ele, pela experiência que eu passei enquanto eu tava lendo, sabe? Eu tô considerando mais a experiência do que a nota aqui em específico. O próximo livro é uma surpresa o quanto ele cresceu sim na minha cabeça e no meu coração à medida que foram passando os dias depois que eu terminei, que é o Novembro de 63. Ele tá aí em 4º lugar nessa lista. O Novembro de 63 é um livro de viagem no tempo, um cara que ele vai tentar voltar pra 1958, ele vai tentar viver até 1963 e impedir o assassinato do JFK. É um livro que tem sim essa coisa do King de ser bastante arrastado, de ser prolixo, então ele vai ficar grande parte do tempo ali tentando se aclimar à vida no passado e conseguir um emprego, conseguir uma casa. Ele vai conhecer uma menina ali, vai acabar virando o par romântico dele. Ele vai tentar também investigar e espiar as pessoas que estão por trás desse assassinato e ver se realmente foram elas. E tudo isso leva 700 páginas, afinal, Stephen King. Eu li ele muito rápido, eu li ele em 3 dias e eu fiquei com essa sensação de um pouquinho fadigado, né? Porque é muita informação, é muita coisa e ele entra por vertentes, assim, que ele fica horas e dias nessas vertentes, só depois que ele vai voltar pro foco dele na história, né? Teve momentos nesse livro que eu fiquei super aflito, momentos que meu coração ficou palpitando. O final é bem legal, ele vai falar sobre essas coisas de multiverso, de realidades paralelas e de cada vez que você faz qualquer mudança, cria uma nova realidade, sabe? Toda essa coisa aí de matéria escura. E a sensação que eu tive quando eu terminei de ler, no exato momento que eu terminei de ler, foi essa coisa de foi um livro muito bom, mas foi um livro muito desnecessário em questão das páginas, que poderia ser super editado. Eu ainda acho isso, eu ainda acho que é um livro que ele não precisa ter o tanto de páginas que ele tem, mas agora eu acho que eu tô gostando ainda mais. E eu comecei a ver a série também e eu percebi que eu tava já sentindo saudade dessa história, desse universo, sabe? Então é isso, eu acabei dando 4 estrelas pra esse. Vamos para o nosso top 3. Em terceiro lugar é um quadrinho, que é um Apesar de Tudo. Esse é um quadrinho de romance de dois amantes perdidos aí pelo tempo, que querem muito ficar juntos, mas as circunstâncias não deixaram. E é um livro contado de trás pra frente. Então a gente já vê os personagens, esse casal velhinho, tipo não velhinho, mas assim, cabelo branco, barba branca, sabe? E eles finalmente conseguem ficar juntos no primeiro capítulo. Mas a gente vai vendo, ele vai desconstruindo essa história e contando de trás pra frente, até a gente entender por que eles não estavam podendo ficar juntos, às vezes que eles tentaram estar em contato, e a gente termina esse quadrinho mostrando como eles se conheceram. Então é muito legal, é muito diferentão. Achei de uma simpatia, achei muito sensível. Eu acho que a forma como ele conta é muito bonita, muito emocionante. Eu não tenho muito o que falar, porque esse é um quadrinho de 150 páginas, é curtíssimo, mas eu dei 5 estrelas. Aí o segundo melhor livro que eu li esse mês, pasmem vocês. Você vai falar, meu Deus, Vitor, você colocou isso acima de Novembro de 63. Nossa, tanto de gente vai macetar que vai falar disso. Eu já tô até vendo. Mas em segundo lugar, é o melhor do que nos filmes da Lynn Painter. Esse é um livro que eu não esperava amar nesse nível. O que funcionou pra mim é que eu tava de muita ressaca, eu tava muito cagado de não conseguir ler nada, de não me apaixonar por nada, e esse foi uma leitura rápida, uma leitura gostosa e uma leitura muito bem escrita, que parecia que eu tava assistindo um filme enquanto eu tava lendo. É um livro muito imersivo, então acho que isso fez total a diferença. Foi aquele caso do livro perfeito no momento perfeito que eu precisava, sabe? Os elementos que ele tem ao longo da história são todas coisas que eu já vi em diversos outros livros, não tem nada de novo, mas é a forma que a autora conta essa história, a escrita dela, é a construção de personagens. Os personagens são muito carismáticos, são muito divertidos. Os diálogos, parece que você ouve a voz dos personagens, parece que eles estão aqui falando na tua cabeça. Me entreteve demais, eu adorei, dei 5 estrelas, favoritado, quero muito ler outras coisas dela. E o melhor livro desse mês, se você super me acompanha aí, sabe que tá faltando um nessa lista, que é Divinos Rivais. Também é um livro que eu não esperava, assim, eu já achava que eu ia gostar, muitas pessoas falam super bem dele, mas eu não achava que eu ia amar nesse nível. Esse é um livro que se passa durante uma guerra e tem muito vibe de Segunda Guerra Mundial, só que
uma guerra inventada, tá? Uma guerra com elementos mágicos. São dois deuses que estão guerreando e convocando pessoas para fazer parte dos seus exércitos. E a nossa protagonista trabalha num jornal. Então ela vai se envolver com a guerra através desse jornal, escrever matérias sobre isso e tal. Eventualmente ela se torna uma correspondente. Junto com ela tem um outro rapaz que é meio que rival dela dentro desse jornal. E ela começa a escrever na privacidade dela ali algumas cartas. E essas cartas desaparecem. Quando a gente vê, foi parar com o outro rapaz. E eles começam a trocar cartas. Ela não sabe que é ele, mas ele sabe que é ela. E eles começam a trocar essas cartas mágicas. Tipo, ela escreve, bota debaixo da porta, desaparece, vai lá pra ele. Ele escreve, responde, bota debaixo da porta. Essa carta aparece na casa dela. Adorei a troca entre eles, adorei os personagens. Eu gostei muito porque tem vibe de livro do John Boyne, gente. Que é essa coisa em meia guerra, sabe? Eu achei que foi um livro super pé no chão. É um livro com elementos mágicos super sutis, assim, também não é algo que sobrepõe demais a história. É um relacionamento, é uma construção ali, é um desenvolvimento da trama muito maduro. Assim, parece ser muito o YAzão basicão, farofona. É farofa, mas ele não é o YA basicão, gente. Ele é um livro muito à frente do que ele se propõe, num bom sentido. Tô super empolgado pra ler a continuação. Vai sair já agora em dezembro, acho que dia 26. Dia 26, após Natal, estarei lá comprando esse e-book e lendo, porque eu quero muito saber o que vai acontecer. O final acabou com um estouro. Estou desesperado. Preciso saber o que vai acontecer. E esse aqui, obviamente, eu também dei 5 estrelas. Eu favoritei? Eu não lembro se eu favoritei. Eu acho que não. Não favoritei. E essa foi minha última leitura, meu Deus do céu. Passamos aí por 17 livros. Eu queria fazer esse vídeo com 10 minutos. Não consegui, né? Estamos aí com o quê? Não sei. Mas é aquela coisa, gente. Me contem aqui se vocês acham que esse formato é válido, fazer esse resumão aí do mês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. E se você já leu algum desses livros, comenta aqui o que você achou. Se você concorda, discorda. Se esse vídeo der certo, se vocês curtirem, eu faço ele todos os meses também, que eu acho super divertido. Adoro vir e ficar falando sobre as leituras. Se você se interessou por algum livro que eu falei aqui, compra usando meus links, tá bom? Tem meu link da Amazon, meu link da estante virtual, tudo aqui embaixo. Eu ganho uma pequena comissão, você não gasta nada mais com isso. Lembra de mim, tá bom? Quando você for fazer suas compras. Eu sei que a gente tem hoje milhares de links aí pra serem usados, mas você entrando e pegando meu linkzinho, já salva nos seus favoritos, aí você só clica e já entra por ele direto. Isso super ajuda a conseguir me manter aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo inteiro. Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!